O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens de 59 a 61, preces por alguém que acaba de morrer. Meus irmãos, antes de entrarmos no tema, vamos falar um pouco sobre a desencarnação. A morte para os materialistas é o fim da existência como um todo, o aniquilamento da consciência. Para muitas escolas cristãs, é o fim somente da vida material, mas a partir desse ponto, o ser já teria um destino definido para toda a eternidade, sem possibilidade de mudança. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Já para nós espíritas, a morte marca apenas o fim de mais uma fase da nossa existência, pois já tivemos muitas encarnações e continuaremos a reencarnar quantas vezes forem necessárias para que atinjamos o nível de perfeição relativa que Deus nos permite atingir. Ao desencarnarmos, chegamos no plano espiritual exatamente nas mesmas condições em que deixamos o plano material. A morte não nos torna nem melhores nem piores do que tivermos sido durante a vida corporal. Continuamos com as mesmas tendências, os mesmos gostos. A nossa personalidade se mantém inalterada, pois tão somente perdemos o corpo de carne, e todos os gostos, tendências e sentimentos têm sua sede no espírito. Após a morte, passamos a nos expressar pelo corpo espiritual, que é idêntico ao corpo material, porém feito de matéria mais sutil, que é análoga à matéria com que são plasmadas as construções do plano espiritual. E é por isso que muitos espíritos sequer percebem que desencarnaram, pois seus corpos, roupas e todos os objetos são para eles tão densos quanto são para nós as coisas materiais. Que, embora a morte seja em última análise a simples transferência de um estado vibratório para o outro, é comum que o espírito passe por alguma perturbação até a sua adaptação a essa atmosfera mais sutil. O processo de desencarnação não é instantâneo. O espírito vai se desligando lentamente do corpo físico e, para isso, conta com a ajuda de espíritos especializados nesse trabalho. Conforme vão se afrouxando os laços que prendem o espírito ao corpo, ele começa a perder contato com o mundo material e a vislumbrar o plano espiritual. É comum que os agonizantes relatem que estão vendo seus parentes desencarnados, que de fato vêm auxiliá-los e conduzi-los às suas novas moradas, conforme nos mostra a questão 160 de O Livro dos Espíritos. A duração dessa perturbação varia em função do apego que se tem à matéria. Quanto menos espiritualizada for a pessoa, quanto menos ela acredite na continuidade da vida após a morte, mais ela vai resistir à separação do corpo, aumentando assim a própria agonia. E a prece endereçada àqueles que estão desencarnando lhes leva tranquilidade e auxilia seu despertamento para a realidade espiritual, facilitando a separação do corpo. Portanto, se quisermos ter uma desencarnação tranquila, tenhamos uma vida tranquila. Vivamos com simplicidade, praticando a caridade, combatendo nossos vícios e imperfeições com zelo e respeito pelas coisas materiais e pelo nosso corpo físico, mas com a consciência de que um dia teremos que deixá-los para empreender um voo em espírito que tanto mais tranquilo será quanto mais leve estiver a nossa consciência. E agora vamos a uma mensagem que está no livro Jesus no Teu Dia a Dia, pelo Espírito José de Moraes, psicografia de Aguinaldo Paviani. Pequenas recordações. A velhice o alcançou. Agora a enfermidade se lhe apresenta como companheira inseparável. Nessa hora em que contempla vagamente apenas o teto do hospital, é possível que se recorde do primeiro amor, da primeira espinha, das irresponsabilidades da adolescência, do primeiro emprego. São acontecimentos que marcaram sua existência, por isso a recordação vem à tona. Mas também nessa hora decisiva, em que o espírito já ameaça abandonar o veículo carnal, outras recordações serão inevitáveis. Os amigos que se perderam no tempo, os sofrimentos que causou a outrem, aquele pedido de perdão que negou ao inimigo arrependido, o amor que semeou, os erros que cometeu, os rancores que carregou por anos, as discussões bobas, os poucos momentos em que foi bom. Com certeza, meu irmão, essas recordações trarão a confirmação de que,
muita coisa não valeu a pena. E ainda lhe mostrará que aquilo que fez por demais poderia ter feito de menos, aquilo que fez pouco poderia ter feito mais. E agora elevemos os pensamentos em prece. Bondoso Deus, quando pensamos na morte, assaltam-nos as mais diversas emoções, sendo a mais comum o medo. Por isso evitamos pensar nessa fatalidade que faz parte da nossa existência e pela qual já passamos incontáveis vezes. Embora tenhamos consciência da continuidade da vida, no momento de abandonar a matéria, nosso instinto de conservação faz com que tentemos nos apegar ao corpo, porque tememos não termos cumprido a contento a nossa programação reencarnatória e não nos ser possível o acesso a regiões espirituais mais elevadas. Por isso, hoje, ao fazermos essa reflexão que haverá de nos auxiliar quando chegar a nossa hora, rogamos por nossos irmãos que se encontram em processo de retorno à pátria espiritual. Permite, Pai, que seus anjos da guarda e seus espíritos familiares venham recebê-los no retorno à vida maior, inspirando-lhe fé, esperança, confiança no Pai que sempre dá a seus filhos uma nova oportunidade para corrigirem seus erros. Que eles possam fechar com tranquilidade seus olhos à matéria densa para em breve reabri-los extasiados frente à beleza do mundo espiritual que se descortinará à sua frente. E que assim seja.